No início, um estranho agressivo em busca de informações. Com o tempo, descobrimos o seu nome, a sua origem e quem ele queria encontrar naquela casa. Hoje, nós vamos falar de Baldur, um dos personagens de God of War 2018. Vamos ver sua origem na mitologia nórdica e comparar também com a história do game. No finalzinho, eu vou trazer algumas curiosidades sobre esse personagem icônico do jogo de 2018, conhecido como Deus da Bondade e da Justiça. Achou estranho não conhecer Baldur tão bondoso assim? Fica aí que eu te explico o porquê. Meu nome é Anderson e você está no canal O Lobo. Na mitologia, Baldur é conhecido como Balder, fruto do casamento entre Odin e Frigga, um deus alegre, bondoso e justo, como contam as histórias. Todos os deuses amavam Balder e ele espalhava alegria por todos os 9 reinos. Havia apenas um único deus que não se agradava do deus belo, e era Loki. Loki sentia inveja de Balder justamente porque ele era amado por todos os deuses. Em determinado momento, Balder começa a ter pesadelos com a sua própria morte. Em busca de entender esses pesadelos, Odin vai até Helheim visitar os oráculos para entender esses sonhos. E chegando lá, Odin finalmente tem as suas respostas. Os oráculos dizem a Odin que Helheim, o reino dos mortos, aguardava a chegada de Balder. Enquanto Asgard seria banhada em tristeza, Hela se alegraria com a sua chegada. Odin volta para casa desamparado e conta para sua esposa Frigga tudo o que os oráculos lhe disseram. Frigga, em busca de proteger o seu filho, sai em uma jornada para pedir o juramento de todos os seres do mundo, sejam eles animados ou inanimados. Plantas, animais, homens, deuses, todos os seres do mundo juraram a Frigga não machucar o seu filho Balder, com a exceção apenas de uma planta, o visco, que aparentemente era inofensivo. Então, certo dia, os deuses se reuniram e começaram uma brincadeira super saudável. Para atestar a sua invulnerabilidade, os deuses estavam atirando coisas em Balder, porque sabiam que o deus não iria se ferir. Então Loki, com inveja de Balder, em toda a sua traiçoeiragem, em toda a sua esperteza, se disfarçou de velha e foi até Frigga, com quem ele conversou durante um tempo. Ganhando a confiança de Frigga, Loki questiona ela se ela realmente pediu juramento a todos os seres, e Frigga acaba revelando que, com exceção de apenas uma planta, o visco, Loki não perde tempo e consegue um visco, e retorna para a brincadeira dos deuses. E só havia um deus que não estava brincando, que era Rod, e era justamente porque ele era cego e não conseguia ver Balder. Logo ele não conseguia mirar e muito menos acertar em Balder. Loki se aproxima de Rod e diz a ele que vai ajudar ele a participar da brincadeira também. Então ele faz uma flecha de visco e entrega para Rod poder atirar. Então ele auxilia Rod a mirar em Balder e atirar. No mesmo momento que Rod atira, todos ficam em silêncio e Balder cai. Todos os deuses lamentam a morte de Balder, o deus que está morto e caído no chão, assim cumprindo a profecia e Asgard caindo em tristeza profunda. Já no game, essa origem é um pouquinho diferente e você vai entender tudo isso agora. Aqui, Baldur na verdade é fruto da relação entre Odin, um deus Aesir, e Freya, uma deusa Vanir, que foi uma oferenda de paz o casamento deles dois, gerando assim nosso querido Baldur. Assim que Baldur começa a ter pesadelos com a sua própria morte, a sua mãe Freya, em busca de protegê-lo, o enfeitiça. E esse feitiço faz com que Baldur não sinta absolutamente nada, nem fome, nem frio, nem calor e muito menos dor. Percebendo o que lhe havia acontecido, Baldur recorre à sua mãe para que ela remova o feitiço dele, só que ela se nega a fazer isso, sabendo que seria muito melhor se ele ficasse protegido de qualquer coisa. Então Baldur ficou furioso com a sua mãe e quase mata ela, inclusive em uma dessas discussões, e jurou para ela que nunca mais iria vê-la. No game a gente pode até acompanhar uma cena onde o próprio Baldur tem uma visão, de quando isso aconteceu, de quando ele teve essa discussão com a mãe dele e quase matou ela. A história conta que 100 anos se passaram e ele tentou de todas as formas sentir alguma coisa, só que ele não conseguiu. Por isso que a gente vê ele insano daquele jeito no game, porque ele fica revoltado com a sua condição física, que ele não sente nada.
Assim como na mitologia, no game também a única fraqueza de Baldur é o visco, só que absolutamente ninguém sabe disso, além de Freya e Mimir. Esperta do jeito que ela é e com a proteção de mãe que ela tem, ela faz um feitiço pro Mimir também esquecer dessa fraqueza assim que ele lembra dela. Então quando ele vai falar sobre isso, ele acaba se esquecendo totalmente desse feitiço. Durante o jogo, o que acaba acontecendo é que o Atreus acaba adquirindo uma flecha de visco, que no final do game a gente acaba vendo qual que é a utilidade dela. Assim que Baldur dá um soco em Atreus, acaba que o visco que estava segurando ali parte do seu traje perfura a mão de Baldur. E aí torna ele assim vulnerável, né? Quebra o feitiço que Freya tinha feito para ele. Deixando assim mais fácil que Kratos finalize, né, o Baldur ali e acabe com essa luta de uma vez por todas. Nessa cena a gente vê que a Freya fica desesperada quando ela percebe que o feitiço havia sido quebrado. Conversa vai, conversa vem e a luta se encerra nisso aqui. Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Nesse primeiro momento, Kratos deixa de matar Baldur, só que Baldur, cego de raiva como ele estava, ele não abandona a ideia de se vingar da sua própria mãe. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Ao final de tudo isso, Kratos decide dar um fim a esse ciclo. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. E é óbvio que Freya fica furiosa com Kratos e o amaldiçoa, mas isso é história para outro vídeo. Agora vamos para algumas curiosidades. Na mitologia, quem projeta a morte de Baldur é Loki, só que dentro do game, acaba que quem indiretamente mata o Baldur é o Atreus. Só que a gente tem que lembrar que o Atreus é o Loki no game. Outra coisa muito interessante também é que dentro da mitologia, a morte de Baldur significa o início do Ragnarok. E também temos que lembrar que, após o Ragnarok, Baldur retorna, isso dentro da mitologia e provavelmente deve acontecer no game também, Baldur retorna para reinar no lugar de seu pai, Odin. Inclusive já houveram muitas e muitas especulações sobre o retorno de Baldur, e que segundo a mitologia a gente já deve esperar. Só que e no game, será que isso deve acontecer também? O que você acha? A gente vai ficando por aqui. Para você que curte o conteúdo de God of War, vale a pena se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, curte e comenta aqui para mim. Qual que é seu personagem favorito da saga God of War? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.